João 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Até aqui. Dando continuidade, nos nossos estudos, nas nossas meditações sobre os milagres de Jesus. O que é milagre? Eu gostei muito da definição dada pelo R.C. Sproul, um teólogo americano. Ele explica o que é milagre. E nessa explicação, ele comenta o seguinte: às vezes, quando nasce um bebê, nasce um nenê, a gente fala, olha, é um milagre. Ou quando a gente vê ali o nascer do sol, ou o pôr do sol, a gente fala, olha, é um milagre. Mas o milagre que a gente fala aqui não é isso. Por quê? O nascer e o pôr do sol acontecem todos os dias. O nascer de uma criança acontece todos os dias. É lógico, Deus, ele controla todas essas coisas. Mas Deus, ele criou leis na natureza para que essas coisas acontecessem todos os dias. São coisas que acontecem de maneira ordinária. Deus, ele criou essas naturezas para que essas coisas acontecessem. Ele controla tudo. Mas isso não é um milagre. O nascer de uma criança não é um milagre, o pôr do sol, o nascer do pôr do sol não é um milagre, porque isso acontece todos os dias. Então, o que é um milagre? O milagre é uma coisa que é extraordinária. É quando Deus, ele intervém na própria lei que ele criou para que o milagre acontecesse. Exemplo, o Mar Vermelho se abrindo. O Mar Vermelho se abre todos os dias? Não, abriu uma vez só. É uma coisa extraordinária. Isso é um milagre. Josué, ele orou e o sol parou. O dia, ele parou. O dia para todos os dias? Não, aconteceu somente naquele dia. É um milagre, é uma coisa extraordinária. Então, o nascer de uma criança, o nascer do dia, é uma coisa ordinária, que acontece todos os dias. Deus criou leis para que essas coisas acontecessem. O milagre é quando Deus intervém e coisas extraordinárias acontecem. Então, isso é um milagre. Essa foi a definição dada por R.C. Sproul, e uma definição que eu achei legal, e realmente é isso que é um milagre. E nós estamos estudando os milagres de Jesus. João, ele é o que mais narra sobre os milagres
de Jesus. Ele usa ali os milagres de Jesus para mostrar a divindade de Jesus. Então, o objetivo dos milagres narrados no Novo Testamento ali é para mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. É para mostrar que Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado. João, ele começa ali o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E como ele prova que o Verbo era Deus? Falando dos seus milagres. O próprio Nicodemos, quando vai encontrar o Senhor Jesus, o que ele fala para Jesus? Olha, eu sei que é mestre, eu sei que és rabino e que vem de Deus, porque ninguém que não venha de Deus pode fazer as coisas que você faz. Porque ninguém que não venha da parte de Deus pode fazer os milagres que você faz. Então, isso são os milagres narrados em João. E aqui, a gente lê o milagre da cura do paralítico no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Mas aqui no nosso texto, a gente vê que está longe de ser uma casa de misericórdia. Está mais para ser uma casa de miséria. Como a gente viu ali no versículo 3, ali haviam muitas pessoas cegas, coxas, doentes, esperando ali, aguardando um momento ali para serem curadas. Então, no versículo 1 fala, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Essa festa dos judeus provavelmente era ali a festa dos tabernáculos, a festa da tenda, e as pessoas, para irem ao templo, elas teriam que passar pelo tanque de Betesda. Mas eles não passavam. Eles cortavam o caminho do tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, ele foi ali colocado para a purificação das pessoas que iam ali para o templo. Então, elas deviam se lavar e se purificar ali no tanque. Mas, com o passar do tempo, aquele tanque virou ali uma espécie de esperança para aqueles que estavam com algum problema. Eles acreditavam que descia um anjo ali, agitava as águas, e quem entrasse ali primeiro seria curado. E por causa dessa crença, muitos com problemas, problemas físicos, problemas mentais, iam para ali para serem curados. Então ali ficou cheio de gente doente. Então o que o povo fazia? Desviava o caminho. Ninguém gostava de passar por ali. É comum. Quando você sabe que em algum lugar, puxa, eu não vou passar ali porque aquela rua é cheia de mendigo, eu vou cortar caminho. Ou quando você vê algum pedinte no sinaleiro, você fala, nossa, de novo nesse cara, né? A gente quer, não dá para cortar caminho às vezes, mas a gente quer cortar o caminho. Então, quando a gente sabe que um lugar tem mendigo, tem pedinte, o que a gente quer fazer? A gente quer cortar caminho, a gente não quer se defrontar com aquela realidade. E assim era também com os judeus. Eles não queriam se defrontar com aquela realidade que tinha ali no tanque de Betesda, onde eles acreditavam que ali curavam. Só uma explicação, no versículo 4, se você tem aí a sua Bíblia corrigida ou a sua Bíblia atualizada, o versículo 4 ele está entre colchetes, que fala que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Por que esse versículo está em colchete? Porque os versículos, os manuscritos mais antigos, eles não apresentam esse versículo. Então, eles acreditam que os copistas, aqueles que copiavam a Bíblia, eles colocaram esse versículo aqui para explicar o versículo 7. Porque sem esse versículo, hoje, para nós, seríamos difícil entender o versículo 7, onde o paralítico ele fala, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, eles acreditam que os copistas eles colocaram esse versículo para explicar o versículo 7. Por quê? Naquela época existia essa crença que um anjo descia ali nas águas de Betesda, agitava as águas e quem entrava primeiro era curado. É verdade? É mentira? Isso eu vou ficar devendo para vocês. Alguns estudiosos acreditam que
Isso realmente não acontecia. A agitação das águas era uma coisa natural que acontecia, e por causa dessa agitação, por algum motivo, essa água ela ficava com algum poder ali que conseguia curar as doenças das pessoas. Né? Alguns acreditam que realmente descia um anjo, agitava ali essas águas, e as pessoas realmente eram curadas. Então, realmente, eu não sei falar para vocês se isso era verdade ou não. Né? Eu acredito, vamos acreditar aqui que sim. Né? Se João colocou aqui, é porque realmente alguma coisa diferente acontecia ali. Ou por ser uma coisa natural da água, ou realmente uma coisa extraordinária acontecia ali. Porque realmente haviam muitas pessoas, muita multidão que iam atrás dessa cura. Então, só explicando aí o versículo 4. E algumas lições que a gente pode tirar desse texto. A primeira lição que eu tiro é: Jesus vai aonde estão os necessitados. A gente viu, expliquei para vocês que era comum o povo, eles cortarem caminho para não passar ali no meio desse povo. Por quê? Que era uma coisa, né, não era uma coisa legal. Era uma coisa onde você via ali pessoas sofrendo, pessoas enfermas, talvez ali um mau cheiro. Então eles cortavam o caminho. E no versículo 3 fala: ali costumava ficar grande número de pessoas. Então não era poucas pessoas, não era um ou dois, três mancos, não era um ou dois, três cegos, mudos ou surdos, mas era uma multidão de pessoas necessitadas, de pessoas que tinham uma esperança de entrar na água e ser curado. E Jesus, ele vai aonde estão os necessitados. E Jesus, ele vai ali para levar a esperança, mas a esperança verdadeira. Então, essa é a primeira lição que a gente pode tirar. Né? E Jesus, ele está aqui nesta manhã. Nós somos necessitados. Nós somos carentes do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele está aqui nesta manhã. Porque ele vem ao nosso encontro. Porque ele vem para suprir as nossas necessidades. Porque ele vem para suprir as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Segunda lição que a gente pode tirar do nosso texto está lá no versículo 5 e 6. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus, ele viu um homem no meio daquela multidão. Ele viu um homem que estava ali há 38 anos esperando ser curado. E ele vai na direção daquele homem. E ele fala: olha, eu sei que você está aqui há 38 anos esperando ser curado. A segunda lição que a gente tira é que Jesus conhece e ele sabe o nosso problema. Jesus conhece e ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele conhecia a necessidade daquele homem. Ele sabia que aquele homem era paralítico. E no meio de toda aquela multidão, ele vai na direção daquele homem. E no meio daquele monte de gente doente, necessitada, ele vai na direção daquele homem que estava ali. E ele fala: olha, você está aí há 38 anos esperando ser curado. Talvez colocando a sua esperança em entrar na água. Então Jesus, ele conhece os nossos problemas, Jesus conhece as nossas necessidades, ele sabe aonde precisamos ser curados. Ele nos conhece pelo nome. E ele vem em nossa direção. Talvez você já se tenha perguntado, né? Puxa, o mundo é tão grande, tem tanta gente, por que eu fui salvo? Por que eu fui escolhido? Né? Por que eu me converti? A gente não sabe responder.
como aquele paralítico também não sabia responder por que Jesus foi na direção dele, no meio de tanta gente. Mas Jesus conhece os nossos problemas, conhece as nossas dificuldades e conhece as nossas necessidades. E no final do versículo 6, Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Você quer ser curado? Tem um pastor da internet, do YouTube, que ele fala que isso aqui é uma piada. Olha, Jesus, quando pergunta, ele faz uma piada, porque é óbvio que a pessoa quer ser curada, né? Mas isso não é uma piada. Jesus, quando ele faz essa pergunta, olha, você quer ser curado? Porque Jesus, ele sabia qual era a necessidade daquele homem, mas ele queria ver se o próprio homem sabia qual era a necessidade dele. Jesus, ele nos conhece mais do que nós mesmos. E quando ele faz essa pergunta, ele quer saber se você conhece a sua necessidade, se você conhece qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Então, quando ele pergunta para aquele homem, olha, você quer ser curado? Não é uma piada, mas ele quer saber se aquele homem queria ser curado. Mas ele quer saber se aquele homem sabia qual era o problema dele, qual era a necessidade que ele tinha. E quando ele pergunta para a gente, olha, você quer ser curado? É porque ele quer saber se você sabe, se você é um miserável, se você é um pecador. Ele quer saber se você reconhece quem é você. Porque talvez ele pergunte, olha, você quer ser curado? Você responda, mas curado do quê? Eu sou perfeito, não roubo, não mato. Por isso que ele pergunta, olha, você quer ser curado? Curado do quê? Curado da sua enfermidade. Qual é a enfermidade? O pecado que nos assola. Então, quando ele pergunta, olha, você quer ser curado? Ele quer que você reconheça diante dele, quero, Senhor, quero ser curado da minha impureza, quero ser curado dos meus pecados. Quero ser curado das minhas maldades. Reconheço diante do Senhor que sou um miserável. E da mesma maneira como aquele homem paralítico não conseguia chegar ao tanque, da mesma maneira que aquele homem paralítico, ele tinha que se arrastar, e mesmo se arrastando, ele não conseguia chegar ao tanque. Mas a salvação foi de encontro com ele. Sem ele precisar se arrastar, sem ele precisar clamar. Jesus foi de encontro àquele homem. Ele vem ao nosso encontro e ele faz a pergunta, você quer ser curado? E a gente responde, como aquele homem respondeu. Versículo 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aquele homem, ele responde, olha, não tenho ninguém que me ajude. Ele reconhece que sem ajuda ele não consegue chegar no tanque. Então ele reconhece que ele é um coxo, ele reconhece que ele é um paralítico, ele reconhece que ele tem uma deficiência, que por ele mesmo ele não consegue chegar no tanque. Ele precisa da ajuda de alguém. Ele fala, olha, eu não consigo chegar no tanque. E quando eu estou chegando lá, alguém, eu só ouço o barulho, alguém chega antes de mim. Alguém pula antes de mim. Então ele reconhece diante do Senhor Jesus Cristo, ele reconhece diante do Mestre que por ele mesmo ele não consegue ser curado, que por ele mesmo ele não consegue chegar no tanque. Havia ali já 38 anos tentando chegar ali no tanque. Não era ali uma pessoa que foi abandonada pela família, talvez a própria família levava ele de manhã ali para o tanque de Betesda, depois à tarde iam ali pegá-lo e levava de volta para casa, ficava nisso. Primeiro porque a família tinha ali os seus fazeres, não podiam ficar o dia inteiro ali com ele, esperando a água agitada e correr com ele. Pensou, 38 anos ali, eles iam passar dificuldades, passar fome, então alguém tinha que trabalhar. Então, talvez o filho falou, olha, para meu pai ficar com a cabeça
ocupada, eu levo ele ali ele conversa com as pessoas, tem uma multidão de gente, né? Tem um pinguinho de esperança para chegar ali, então ele ocupa a cabeça. Não era uma pessoa que foi abandonada pela família, né? Mas uma pessoa que não tinha como a família ficar ali acompanhando o pai ali 24 horas. E então Jesus, ele quer, quando ele faz essa pergunta, ele quer que você reconheça que você quer ser curado, que você tem um problema, que você tem uma deficiência. Então, quando Jesus te perguntar, olha, você quer ser curado? Responda para ele. Agora o versículo 8. Então, a primeira lição, Jesus vai, né, onde estão os necessitados. A segunda lição, Jesus conhece e sabe o seu problema, a sua necessidade. A terceira lição, Jesus quer que você reconheça a sua miséria, Jesus quer que você reconheça que você é um pecador. E a quarta lição, que está no versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Jesus olha para aquele homem e fala: olha, levante, pega a sua maca e ande. A quarta lição é: Jesus, ele cura por completo. Ele não cura pela metade. Ele não perdoa pela metade, mas ele cura por completo. Um homem que ficou 38 anos sem andar. Ele pega a sua maca e sai andando. Às vezes a gente engessa o braço e fica o braço uma semana imóvel. Quando você tira o gesso, o que você tem que fazer? Fisioterapia. Por quê? Porque o braço ali atrofiou. Então você tem que, aos poucos, voltando os movimentos do braço. Mas aquele homem não precisou de fisioterapia. Fazia 38 anos que ele não andava. E quando Cristo falou para ele: olha, levanta e anda, ali foi cura por completo. Ele saiu dali, colocou o leito embaixo do braço e saiu andando. Então, Jesus, quando ele cura por completo. Jesus, quando perdoa, ele perdoa por completo. É diferente de nós, que quando perdoamos, mas de vez em quando lembramos. Jesus não, ele quando perdoa, ele joga os nossos erros, os nossos pecados na profundeza do mar. Quando ele nos perdoa, ele afunda ali os nossos erros, os nossos pecados. Ele esquece. Por quê? Porque ele cura e ele perdoa por completo. A Bíblia fala: os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. E no novo céu, na nova terra, não vai ter mar. Porque ali no mar ficou todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Quando a gente estiver com ele em novos céus, novas terras, não vai haver ali o mar, para que os nossos pecados voltem, para que os nossos pecados flutuem, mas eles vão estar totalmente apagados. Então essa é a quarta lição que a gente aprende. Jesus cura por completo. Ele nos dá a cura por completo. Não é essa cura que a gente vê na televisão, de pastores que falam: olha, vai para casa, que Deus, que o Espírito Santo está trabalhando. Hoje você manca um pouco, amanhã você vai mancar um pouquinho menos, quando for sexta-feira você vai estar curado por completo. Tá? Não é assim que funciona. Tem um rapaz que trabalha com a gente, ele é manco. Ele falou que uma vez ele foi e um pastor começou a puxar o tênis dele para fora e falou: tá vendo, seu pé está crescendo. Ele falou: não, é o senhor que está puxando o tênis para fora. Aí o pastor: tá bom, fica aí que depois a gente conversa. Já tirou o microfone da boca dele. Então não é assim que Jesus cura. Ele cura por completo. Ele não cura de maneira gradativa, mas é por completo. A quinta lição que a gente pode tirar do nosso texto. A gente vê ali que depois que o homem foi curado, ele pega a sua maca, o seu leito, e ele vai para o templo para agradecer, para adorar a Deus. Mas quando ele chega ali no templo, e os fariseus veem ele com leito, o que eles falam?
falam para aquele homem: por que você está carregando o seu leito? Talvez a gente pense, não, mas os fariseus não sabiam que ele era paralítico. Uma pessoa que ficou ali 38 anos paralítica, se passou em branco pelos fariseus, é muito difícil. A gente sabe, quem pega um caminho todo dia, você sabe que em tal sinaleiro vai estar tal pessoa pedindo dinheiro ou fazendo um negócio lá com fogo, que faz tudo errado, você não sabe se você dá, se não dá, se você fala, meu amigo, você errou, então você sabe. Eu sei que a hora que eu for embora, que eu for chegar no sinaleiro ali no Geoserve, vai ter um senhorzinho ali vendendo bala. R$1 a bala de goma dele. Às vezes a gente compra, mas eu não tenho coragem de chupar, não. Mas eu sei que ele vai estar ali. Os fariseus, um homem, durante 38 anos, indo todos os dias para o tanque de Betesda. É difícil você não reconhecer. E os fariseus se preocuparam mais com o que ele estava carregando do que com a própria cura. É o legalismo. Eles se preocuparam mais com o leito que eles estavam carregando do que com a própria cura do paralítico. E eles perguntaram, olha, mas quem que fez isso com você? E ele já respondeu, olha, foi um homem que mandou levantar e pegar meu leito. Foi ele que mandou. Isso me lembrou de uma historinha. Uma vez, tá, gente, é uma piada, hein? Uma vez estava ali o SUS, aquele monte de gente para entrar no consultório, um médico só atendendo. Aí Jesus olha, fica com dó daquele médico, chega, olha, vai descansar, que eu vou ficar aqui um pouquinho no seu lugar. Aí, dentro da sala, Jesus chama o próximo, entra um rapaz ali de cadeira de roda, olha para ele e fala, levanta e anda. E aquele rapaz levanta da cadeira, sai do consultório, aí alguém vê e fala, olha, e um novo médico aí, como é que é? É igual aos outros, nem toca na gente. Então é assim, é ingratidão. Aquele homem falou, olha, eu estou carregando o leito porque teve alguém que mandou. Eu nem queria carregar, mas alguém mandou eu carregar o leito. Mas quem que foi que mandou? Ah, não sei. Não sei. Então aqui é o legalismo, a ingratidão, tanto dos fariseus quanto daquele homem. Mas a quinta lição, ela está no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. A primeira vez que Jesus vai de encontro àquele homem, ele vai de encontro para curá-lo, para restaurá-lo. Agora, aqui no versículo 14, Jesus novamente vai ao encontro daquele homem, mas agora para dar uma advertência. Jesus fala para ele, olha, no templo, ele disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. A gente não sabe se foi por causa do pecado que aquele homem ficou paralítico, ou se foi apenas uma advertência. O versículo dá a entender que aquele homem ele fez algo errado, que acabou ficando a consequência do pecado dele, a consequência daquele erro, foi ele ficar paralítico. Então ele ganha ali novamente mais uma chance, ganha novamente mais uma oportunidade, como a gente já aprendeu aqui, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus da segunda chance. Ele nos dá mais uma oportunidade, mais uma chance para nós fazermos o que é certo, o que é o correto. Então, Jesus está dando para aquele homem mais uma oportunidade, mais uma chance para aquele homem. Então, ele fala, olha, não volte a pecar, para que algo de pior não lhe aconteça. Aí você pense, o que é pior do que ficar 38 anos paralítico, dependendo dos outros para tudo, com uma esperança em algo que você nem sabe se vai dar certo, que era o tanque de Betesda? Que tem algo pior que isso? Ficar sem andar? Jesus Cristo fala que tem. Não volte a pecar, para que
algo pior não lhe aconteça. Pior do que você ficar paralítico, pior do que você ficar 38 anos sem andar, é você ser lançado no inferno por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Pior do que você ficar dependente dos outros. Pior do que você pôr a sua esperança em algo que é falso, em algo que não funciona. É você ser lançado no lago de fogo. É essa advertência que o Senhor Jesus Cristo dá para este homem. Olha, não peques mais, porque se você pecar, algo pior vai lhe acontecer. Você vai ser lançado no inferno, você vai ser lançado no lago de fogo. E ali tem choro e ranger de dentes. E ali é uma morte eterna. Uma vez lançado no inferno, você não terá mais uma segunda chance. Uma vez lançado no lago de fogo, você não terá mais uma oportunidade. A oportunidade é esta. A oportunidade é o aqui, o agora. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone os seus pecados para que algo pior não lhe aconteça, que é ser lançado no inferno. Então é assim que Jesus ele conclui a sua conversa com aquele paralítico. É assim que ele fala, independente do que os fariseus estavam falando. Jesus aponta o dedo para aquele homem e fala, olha, não peques mais, senão algo pior vai lhe acontecer. Porque o pecado é coisa séria. Jesus, ele nos dá a oportunidade, ele nos dá a segunda chance. E assim como ele deu para aquele paralítico, ele é que nos dá a esperança verdadeira. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que nos perdoa. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos impuros e indignos. Mas Ele nos perdoa. E Ele nos dá mais uma oportunidade. Só que Ele nos adverte. Cuidado. Se você continuar pecando, algo pior vai acontecer na sua vida. Que é o inferno. Que é o inferno. Ah, mas eu sou batista e eu aprendi que eu não perco a salvação. É verdade, você não perde a salvação, mas quem é salvo não vive pecando. Quem é salvo não vive pecando. Não vive no pecado. Então não peques mais, abandone os seus erros, abandone o seu pecado. Responda para Jesus, o que você quer? Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Responda para ele, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque sou pecador. Livra-me do pecado. Né? Como Agostinho orava, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me dos meus erros, das minhas falhas. Limpa a minha mente, limpa a minha vida, para que algo pior não me aconteça. Talvez pareça exagero, mas antes ficar 38 anos sem andar, como o próprio Senhor Jesus Cristo ele fala, olha, se a tua mão faz pecar, arranque e joga fora. Se o teu olho faz pecar, arranque e joga fora. Do que você ser lançado com o corpo inteiro, né, no inferno, nas chamas. Então, é isso que eu queria passar para vocês nessa manhã, desse texto. A cura do paralítico de Betesda. Primeira, Jesus vai aonde estão os necessitados. Jesus conhece e sabe qual é o seu problema, a sua necessidade. Jesus quer que você reconheça o seu problema, a sua necessidade e a sua miséria. Jesus, ele cura por completo. E a advertência que Jesus nos faz nessa manhã é essa. Não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Amém? Vamos orar para encerrar.